ano era 1979, quando deu-se início à obra missionária no garimpo de Serra Pelada. O primeiro culto foi dirigido em gratidão a Deus por um pequeno grupo de garimpeiro, irmãos em Cristo, que se reuniram na noite daquele dia e celebraram o nome do Senhor pela descoberta do ouro. Daí para frente, a obra do Senhor não parou de crescer e foi se expandindo cada vez mais. E no ano seguinte, 1980, foi fundada a primeira congregação. A mesma pertencia ao campo da cidade de Marabá, sobre a supervisão do pastor Jonatas Cavalcante. Teve como primeiro dirigente o saudoso presbítero Francisco Leotero. O mesmo prestou um lindo trabalho ao Senhor. O segundo dirigente a assumir esta obra foi o presbítero Honório José Américo e sua esposa Uzolina. Os mesmos assumiram a congregação por 2 anos. Então veio o terceiro dirigente, presbítero Adelides Silva e esposa. E também com muita dedicação na obra, prestaram um maravilhoso serviço. Grande foi a obra que o Senhor Deus fez através de suas vidas. Então veio o primeiro pastor, Edmilson. Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos aí da Serra Pelada. Eu estou gravando esse vídeo simples para parabenizar os irmãos aí que estão inaugurando mais um santuário na casa do Senhor aí na Serra Pelada. E eu gostaria muito de estar presente, mas infelizmente não foi possível. Não é possível devido à distância. Mas eu quero avisar os irmãos que no dia 16 de junho, 1994, eu recebi posse da Assembleia de Deus na Serra Pelada com nossos amados irmãos, que eu amo de coração e tenho saudade de todos os irmãos aí. Ao querido pastor, Deus abençoe, toda a sua família, toda a igreja aí na Serra Pelada. Um abraço, esse que vos ama, pastor Edmilson. Após a passagem do primeiro pastor, veio então o segundo pastor, Elias Vieira Silva. Grande foi o trabalho de Deus através de sua vida neste lugar. Terminada a trajetória do pastor Elias, Deus enviou o pastor Jeremias Vieira da Silva e a obra de Deus cada vez mais foi se expandindo. Milagres e maravilhas. O Senhor operou na vida desta igreja. Então veio o quarto pastor, Carlos Bettencourt, e missionária Célia. Os mesmos estiveram sobre a direção por um período bem curto, mas que também realizaram um lindo trabalho a Deus. Pastor Carlos hoje já dorme no Senhor. Então veio o quinto pastor assumir este campo, o saudoso pastor Antônio José. O mesmo já dorme também no Senhor. Pastor Antônio era um homem firme em seus ensinamentos e doutrina. Fez um lindo trabalho neste lugar e deixou um grande legado e lindas recordações. O sexto pastor a assumir esta igreja foi o pastor José Maria e a esposa. Estiveram por uma temporada bem curta, mas que também fez uma obra maravilhosa, trabalhando na obra de Deus. O sétimo pastor, que esteve sobre a direção deste campo, foi o pastor Oséias Adailton e sua esposa Maria de Lourdes. Os mesmos trabalharam com muita dedicação e zelo por mais de 2 anos. Durante estes 44 anos, a obra do Senhor foi crescendo e surgiram os departamentos de criança, jovens, adolescente, círculo de oração. Cada dia que se passava, as maravilhas de Deus acontecia. Também vieram os congressos. Grande foi a manifestação do Espírito Santo sobre este povo. Batismo no Espírito Santo, convenções de alma, renovo de vidas e milagres. A liderança sempre ombreada com seus pastores. E Deus trabalhando sobre cada coração. O sonho de todos. Mas havia no coração desta igreja um sonho a se realizar. Foram muitas campanhas de oração, jejum e consagração por esta causa. Esta igreja sempre com o desejo ardente em ver o templo do Senhor sendo erguido. E o Senhor dos altos céus ouviu e atendeu a oração do seu povo. No dia 18 de abril de 2021, enviava a este campo o pastor Cícero Lira e seu filho, pastor Clóvis Lira, e sua família. Ambas o Senhor já havia separado e preparado para levantar um novo templo do Senhor. No dia 24 de abril, foram empossados neste lugar. Após 2 meses na direção deste campo, começaram a grande obra. O templo antigo foi demolido.
O que era velho começou a ser retirado para dar lugar ao que é novo. Paredes por paredes foram derrubadas. Pastor Cícero e seu filho usaram a fé, coragem e determinação, crendo na força de um Deus tão grande que faz, conforme seu poder. Assim como Neemias, Pastor Cícero Lira liderou com coragem e integridade a construção desse templo. Apesar das dificuldades, ele confiou no chamado de Deus. Reuniu a congregação, formou seu exército e começaram a levantar o templo do Senhor. E como Neemias disse em suas palavras, estamos fazendo uma grande obra, por que cessaríamos essa obra? Foram um pouco mais de 3 anos trabalhando nesta construção. E hoje, 20 de setembro de 2024, agradecemos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por essa tão grande vitória. E podemos dizer, a mão do Senhor fez isto. A glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Parabéns, pastor Cícero Lira e pastor Clóvis, por todo o esforço e dedicação nesta grande obra. Parabéns, igreja, pelo pastor que vocês têm, que zela por esta obra. Continuem firmes em um só propósito, até a vinda do Senhor. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo do palácio deram certo. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 22.